Obrigado. Queria começar agradecendo o convite da Fafá, que botou nas costas essa ideia de fazer o dia tipo, claro, teve a ajuda da organização, Damião pela hospitalidade também, tá cuidando de mim ontem de noite. Não dou muito trabalho não, mas agora vamos, isso aí. E dar parabéns pelo espaço aqui também, impressionante, muito interessante o espaço, não só aqui é o ambiente de... mas toda a estrutura de laboratórios, fiquei muito bem impressionado. Bom, vamos começar. Essa é uma palestra sobre o Rio de Janeiro. Tá? Eu vou contar alguma história de alguns projetos. Essa é uma palestra sobre como eu tenho falado sobre a cidade do Rio de Janeiro através dos meus projetos de design gráfico. Essa é também uma palestra sobre como fazer do design uma plataforma de aprendizado, discussão e de ação independente. É um pouco a minha filosofia e processo de trabalho. Bom, mas essa é uma palestra sobre o Rio de Janeiro. Tá? E a nossa cidade a gente costuma chamar ela de cidade maravilhosa. É assim que a gente se refere folcloricamente ao Rio. Mas na realidade essa expressão ela não é tão perfeita assim, né? É uma paisagem maravilhosa com uma cidade dentro. Uma cidade cheia de sérios problemas. Tá? A gente tem uma imagem aqui, tem uma tarja, vou tirar a tarja para a gente ver melhor. É o bairro de São Conrado, tem a Rocinha aqui na frente. E o problema não é exatamente a Rocinha, o problema é que nessa mesma foto a gente tem a Rocinha e tem um campo de golfe. Ali em cima a gente tem um campo de golfe a menos de 1,5 km de uma das maiores favelas da América Latina. Então, esse nível de desigualdade social é explosivo e ele gera um problema enorme para a cidade de violência urbana que afeta sobretudo as pessoas que moram nos lugares onde há mais conflito, menos presença do Estado, enfim, as pessoas mais destituídas. Na realidade, nos últimos anos, embora tenha sido muito mascarado e divulgado o Novo Rio, eu acabei criando em 2007 um projeto que foi muito marcante para mim, chamado Hora em Rio. E acho que a melhor explicação que eu recebi por e-mail, um comentário de alguém, foi basicamente um hora de favela. Tá? Claro que eu nunca chamei ele desse jeito, mas alguém se referiu dessa maneira, eu achei que na realidade é isso mesmo. Como é que eu montei um War, um jogo de tabuleiro, que acho que todo mundo aqui deve conhecer, na cidade do Rio de Janeiro? Primeiro eu contei com alguns mapas interessantes da cidade. Esse é um levantamento do Instituto Pereira Passos, que ele faz um mapeamento das regiões favelizadas da cidade do Rio de Janeiro. Então eu tinha todos os pontos de localização das principais favelas e eu sobrepus isso com o Google Maps, numa época que era uma coisa interessante, em que o Google Maps praticamente não mostrava o nome dos bairros da cidade do Rio de Janeiro, mas as favelas da cidade do Rio de Janeiro. Então a gente tinha a listagem de todas as favelas antes de chegar nos bairros. Não sei exatamente qual era o interesse ou a intenção, enfim, mas isso me ajudou bastante a sobrepor uma coisa a outra e conseguir construir um tabuleiro do War absolutamente idêntico, a mesma jogabilidade do War original, só que passado, obviamente, na minha cidade. A grande diferença, ou talvez uma das diferenças importantes do trabalho, é que eu resolvi nomear os exércitos, coisa que no War original não tem. Então, por exemplo, o preto, o exército preto era o BOP, o vermelho era o Comando Vermelho, naturalmente, azul a Polícia Militar, o amarelo era os Amigos dos Amigos, que é uma facção criminosa lá do Rio, as milícias paramilitares e o terceiro comando. Então isso já dava um toque mais realista, né, para o projeto. E obviamente que eu produzi um mockup com muito cuidado. Volta e meia ainda tem aluno que pergunta, mas como é que você produziu aquilo? Eu falei, cara, laser, papel, pluma, não tinha nada, mas tirei uma foto, dei uma trabalhada. E quando eu olhei para isso, eu falei, Cacilda, eu criei um monstro, como é que eu vou soltar essa história no mundo? Aqui tem um detalhezinho das cartas, eu adaptei também os objetivos, então 24 territórios, é conquistar 24 favelas à sua escolha, enfim, as comunidades todas ali representadas. Não sabia o que fazer com isso, como é que eu ia divulgar essa história. E aí o Henrique Nardi, já foi mencionado aqui, ele falou, faz um blog, coloca isso na internet, no blog, bota as imagens, escreve alguma coisa e tal. Eu já tinha um blog, sabia mexer, lembrando, 2007, a gente tinha um Orkut morrendo,
um Facebook começando ainda. O mundo era bom, né? A vida era fácil. E aí, nesse momento, eu criei um blog, soltei esse projeto no mundo e rapidamente ele explodiu na internet, a ponto de 2 horas depois eu estar dando entrevista para a Folha, para o Extra, para o Globo, para praticamente todos os jornais, para quase todas as emissoras de TV aberta e os maiores e os principais jornais do Rio de Janeiro. Esse é um jornal popular, ele é do Grupo Globo, mas é o jornal de maior circulação no estado, e era a parte de cima do jornal, ou seja, aquela parte de destaque fica dobrada no jornaleiro, falando um pouco do projeto. Era uma matéria super explicativa, assim, a jornalista conversou comigo, fez o trabalho direito, eu expliquei para ela que não havia interesse em comercializar o projeto, mas que era uma peça de discussão e tal. Só que no dia seguinte, saiu da mão dela a matéria, caiu para o editor, né, para o cara que cria as polêmicas no jornal. E ele falou, cara, vamos atrás de todos os secretários de segurança aí, falar que, pô, vai dar uma merda esse jogo. E aí eles foram conversar com o secretário nacional de segurança, que era o Biscaia na época, foram falar com o chefe da Polícia Civil e com o secretário estadual de segurança do estado, que era o Beltrame. E aí é interessante, essa foi a matéria do dia seguinte, uma brincadeira que virou polêmica até a investigação, e tem uma curiosidade aqui na legenda da foto, o mapa do War in Rio foi feito com base em fotos de satélite. Porra, eu usei o Google. Tipo, parece que eu tenho um escritório de espionagem internacional, fotos de satélite. Bom, você usa o seu foto de satélite para navegar pela cidade também. Mas enfim, vai falando um monte de... contando as histórias de quem falou o quê, quem me xingou, quem tinha falado que era um absurdo. E eu acho que o mais interessante foi o comentário do Beltrame, que foi secretário de Segurança do Estado até um mês atrás, ou seja, ele ficou 7, 8 anos no controle da secretaria. E ele fala que ele começa falando que o projeto era irreverente, mas no meio ele começa a falar um monte de cagada, que o projeto fazia apologia, lógica do criminoso, de banalizar a vida, apologia do capeta, sei lá. E ele falava que era feio. Porra, feio não era. Ele podia falar qualquer parada, mas falar que feio era sacanagem. E na realidade, esse cara ele gostou do projeto, porque até aquele momento, você está falando de novembro de 2007, as favelas não eram ocupadas na cidade do Rio de Janeiro. A lógica do jogo War é ocupação territorial. E na sequência, em 2008, ele cria as UPPs, que basicamente é conquistar 24 favelas do Comando Vermelho à sua escolha. E aí vocês estão rindo, não, Fábio, isso é coincidência, pá. Esse era o teaser do projeto, eu lancei ele no final do ano, então era perto do Natal. Então esse ano o Papai Noel vai vir de caveirão. Bom, e essa aqui é a Operação Papai Noel, 3 anos depois, na Vila Cruzeiro, o próprio secretário Beltrame, de dentro do caveirão, distribuindo presente junto com o chefe da Polícia Civil. Então, tipo, eu acredito que, claro que é uma brincadeira, mas eu acredito que eu influenciei a geopolítica da cidade do Rio de Janeiro de uma forma meio drástica e um pouco curiosa com o War in Rio. Bom, o pessoal ficava entrando em contato, pô, eu quero o jogo, vai ser comercializado, não vai e tal, e às vezes eu tinha que explicar, às vezes eu não conseguia explicar e tal, e eu falei, pô, já que o pessoal está perturbando com isso, eu vou produzir alguma coisa para distribuir. E aí eu fiz uma segunda paródia, eu fiz o Batalha Naval, que ele basicamente é uma batalha naval entre 2 favelas simulando uma operação policial. Então, ao invés de você botar ali o porta-aviões, o cruzador, destroyer, você coloca o dono da boca, o gerente, o vapor e os inocentes também, porque a operação policial só acaba quando morrem uns 4 ou 5 inocentes, então você tinha que colocar, então tinha essa coisa também, essa discussão sobre o auto de resistência, que era morte, homicídio policial não qualificado. Bom, essa linha de projetos também, montando algumas apresentações, também me levou a alguns encontros, no mínimo, curiosos. Isso foi uma coisa que começou na década de 80, se não me engano, com um delegado do Rio de Janeiro, mas que virou uma febre nacional nas delegacias. Sempre que a delegacia apreende algum tipo de armamento tóxico é bom de falar, tóxico, os caras montam uma mesa e fazem um layout de apreensão, assim, mostra aquela... Olha que bonito que a gente... E tem umas coisas bonitas também, o cara faz uma coisa simétrica e tal, tem um arco... e sempre escrevem o nome das delegacias, né? E eu acabei juntando isso, fiz uma espécie de um alfabeto alfabeto de apreensão, que é só de ler, não tem todas porque não tem delegacia com todas as letras, não encontrei na época, mas provavelmente dá para inventar isso aí também, eu mesmo aprender alguma coisa lá, escrever, enfim.
E o último projeto dessa sequência foi o Bando Imobiliário Carioca, que é obviamente uma versão do Banco Imobiliário, onde, inspirado pelo projeto Tropa de Elite 2, eu acabei fazendo uma versão sobre as milícias do Rio de Janeiro. Fiz uma pesquisa profunda através do relatório da CPI das milícias, que é um documento assustador, e eu fiz uma adaptação do tabuleiro também, com aqui não eram só favelas, mas eram bairros e regiões da cidade que tinham tido problemas ou têm problemas com as milícias na cidade. E aí isso envolveu, obviamente, uma adaptação completa do jogo, não só de pagode, cerveja, vai para Bangu, que é a nossa prisão lá, super conheceu, é o escritório de telefonia do Comando Vermelho, a gente recebe muita ligação do Comando Vermelho, com sequestro, bom, outro dia eu conto essa história, meio bizarro. Propinas e extorsões. Essa foi uma adaptação também do serviço do jogo, né, aquele que você joga o dado e multiplica por não sei quanto. Sinal de TV a gato, botijão de gás, mototáxi, caça-níquel. O dinheiro, eu fiz uma adaptação do dinheiro. Esse é o arrego, né, que é a típica propina policial. Também tive que fazer uma adaptação disso. Enfim, esse projeto era uma bomba, estava na hora certa, no momento certo. Mas eu acabei segurando ele na gaveta durante uns anos. Eu também montei um blog, a mesma estrutura de divulgação. E eu acabei tendo que guardar isso porque foi desenvolvido exatamente no mesmo período em que eu estava trabalhando junto com o escritório da Tati na criação da marca Rio 2016. E o pessoal falou assim, caramba, Fábio, que projeto legal, só que vai dar merda, né? Você divulgar uma coisa junto com a outra. E aí, bom, eu não tive muita escolha. Na realidade, claro que era uma escolha, mas eu acabei guardando o projeto na gaveta, deixando ele para um outro momento, ele estava pronto, para não afetar a divulgação do projeto, que na realidade para mim, pessoal, foi mínima, então eu me fudi. Mas esse foi um projeto interessante, ele conecta com outro trabalho. A marca dos jogos para mim foi um motivo de orgulho, de preocupação também por tudo que envolveu esse projeto posteriormente, as questões que a gente sabe que ainda vão explodir aí na mídia. Mas foi um momento também relacionado ao projeto de design gráfico de muito orgulho de ver o projeto acontecendo. Essa moça é uma atleta norte-americana, acho que foi a pessoa que mais gostou da marca até hoje que eu vi, acho que mais que a minha mãe, ela está chorando, emocionada com o logotipo. Enfim, e umas outras aplicações um pouco mais esquisitas também, maconha prensada, a gente tem tatuagem bem feita, tatuagem feita também, logo um bêbado fez a tatuagem de qualquer maneira ali no braço do Neymar, umas interpretações de luz aqui, enfim. Muito por conta de ter participado desse projeto olímpico, mas até anteriormente a isso, eu sempre me interessei por identidade visual de Jogos Olímpicos, como estudante, depois como profissional. Eu acabei montando um pouco nessa sequência desses projetos, uma apresentação em 2012, onde eu tentei colecionar na internet todo o legado visual dos Jogos Olímpicos de Londres, para tentar fazer um pouco de mapeamento, quem sabe um dia eu faço isso também com aquilo do Rio de Janeiro. E nessa montagem de Londres, bom, que começava desde antes da escolha da marca, quando eles tiveram um grande atentado terrorista no sistema de transporte público, definição da marca, enfim, eu tenho um capítulo dessa apresentação que eu chamei de Todos Jogam, que era falando um pouco sobre como um projeto desse porte ele acaba afetando toda a comunidade criativa, não só local, como internacional, em torno desse evento importante. Esse é um caso de um ilustrador grego trabalhando para a cobertura jornalística da Yahoo, então fazendo ilustrações mais ou menos com o mesmo princípio geométrico da marca. Essa era uma artista plástica, fotógrafa londrina, e ela fez durante um ano, fez 365 versões diferentes dos anéis olímpicos com objetos. Ela fotografava isso e fazia postais, depois colocava os postais pela cidade. Enfim, cartazes, infográficos, interpretações mais plásticas, brincadeiras falando da própria cidade. E realmente, como eu sabia que esse evento ia acontecer na minha cidade, sou um designer gráfico, eu tenho uma relação intensa com a cidade do Rio de Janeiro, eu falei, bom, vou colocar isso na minha agenda profissional também, para eu fazer alguma coisa nesse período. E aí, dinossauros, parece um slide meio errado. Slide já é uma palavra meio errada para dar uma apresentação em 2016, né? A gente estava vendo um momento tão retrô que é um slide. Tem um dinossauro. E o que esse dinossauro tem em relação com o Mini Rio? Bom, eu participei de uma concorrência, eu sempre colecionei selos e pesquiso também, e um dia o departamento dos Correios me chamou para fazer, já tinha feito alguns selos com eles, me chamou para fazer uma concorrência para um selo postal de dinossauros. Foi a minha coleção de moleque. Foi o projeto que eu falei, cara, eu preciso ganhar essa concorrência de qualquer maneira. E bom, não ganhei.
tá? Me ferrei, fiquei arrasado. Fiquei arrasado 2 vezes por ter perdido essa concorrência e depois por ver o selo postal que foi escolhido também. Na realidade, o ilustrador é super talentoso, é um cara que trabalha com ilustração paleontológica, mas era uma arte inadequada para a escala, para o tamanho. Os Correios depois meteram um verniz em cima do dinossauro, então toda a textura gráfica que o cara fez morreu ali, parece um dinossauro com uma catapora, alguma coisa assim, o outro também está com uma rubéola, porque a doença não era extinta na época, então talvez fosse isso. Mas eu fiquei arrasado, eu falei, cara, eu preciso fazer um troço para resgatar minha autoestima profissional, design e tal, ficar feliz de novo com essa parada. E aí eu falei, bom, uma Olimpíada está vindo aí, eu comecei a brincar com umas coisas relacionadas à cidade do Rio de Janeiro, e aí eu comecei a fazer um pedalinho, faz o corcovado, faz alguma coisa, e de repente eu brinquei com a estátua do Drummond, e eu comecei a fazer o que eu chamei de Drummond parede, tipo aquela parada daquelas vacas pintadas que ficam no meio da rua. Eu fiz a Drummond parede, comecei a brincar com a estátua do Drummond, falei, porra, dá para criar um videogame disso aí, dá para criar uma plataforma de comunicação visual. E aí vira um projeto. Aí eu começo a pensar, bom, vou fazer um projeto. E aí surge a ideia de fazer o Mini Rio, que é uma coleção infinita, porque eu não vou conseguir parar de fazer, de pictogramas sobre a cidade do Rio de Janeiro. Eu começo esse projeto fazendo uma espécie de uma listagem de conteúdos que eu acho relevantes, que poderiam representar a cidade. E aí, no primeiro momento, eu achei que eu não fosse conseguir encontrar 100 ideias para colocar nesse projeto. E depois eu já vi que eu vou ter dificuldade, eu tive dificuldade de encontrar 100, aí depois já fiz mais e estou tendo dificuldade de parar por conta de querer continuar contando as histórias da cidade. Comecei com essa listagem, depois eu parti para uma metodologia tradicional de projeto de desenvolvimento de pictograma, partindo para uma busca de imagens de referência. Claro que eram todos assuntos que eu tinha pleno conhecimento, falavam da minha cidade, mas eu queria ter pontos de vista interessantes para poder trabalhar visões laterais, frontais dos elementos, para conseguir fazer as escolhas. Como o projeto era enorme, isso chegou hoje em dia está em mais de 1.600 imagens de referência. Algumas eu fui no local para fotografar, quando não tinha alguma coisa que eu não encontrava alguma coisa que eu achava importante. Às vezes eu usava o Street View para conseguir ter uma visão tridimensional de algumas fotos, que eu não conseguia também ter um bom ponto de vista. E comecei o processo de desenhar os pictogramas. Quando era um edifício, e muitas vezes eu dava sorte de encontrar um desenho frontal, uma planta baixa, alguma coisa que facilitasse muito o meu trabalho, era simplesmente um processo de fazer escolhas até chegar numa versão simplificada. Esse é o prédio da Fiocruz, que é um instituto de pesquisa histórico muito importante lá do Rio de Janeiro. Mas às vezes eram ideias mais complexas de serem construídas. São Jorge, que é o padroeiro, eu chamo de padroeiro pop da cidade do Rio de Janeiro. A gente tem São Sebastião, mas São Jorge é o que a galera mais se aproxima. E eu falei, bom, não existe a imagem de São Jorge, então eu tive que buscar algumas imagens e desenvolver também uma imagem pessoal inspirada em cavalo, em dragão e um cavaleiro em cima, para criar a representação de São Jorge. E aí nisso eu começo a progredir a linguagem vai ficando mais, as escolhas vão ficando mais claras para mim também, o projeto vai se consolidando. É um projeto que investe muito mais em conteúdo do que linguagem, então ele não tem uma linguagem muito diferente, muito original, porque a ideia era justamente conseguir transmitir um conteúdo que era original. Então determinadas histórias, se eu criasse uma linguagem muito complicada, as pessoas não iam nem entender o que eu estava falando. Então eu exploro o conteúdo e aí começo a desenvolver alguns pictogramas, alguns clássicos, né? O Maracanã, ali o Parque Lage, Pão de Açúcar, aqui a Lagoa Rodrigo de Freitas, futevôlei, a Marquês de Sapucaí, a Polícia Militar, esse foi o carro que apavorou a cidade do Rio de Janeiro nos anos 90, era o Gol Bolinha, perfurar de bala, o Forte de Copacabana, o Celaron, o Profeta Gentileza, o Resgate, o Salvamar, que a gente diz brincadeira lá que é pescaria de mineiro, os mineiros não estão acostumados muito com o mar, mar grande. E aí sai tudo de pulsar, passeando de pulsar, mas são queridos. O Sagui, o Teatro Municipal,
o nosso equipamento urbano e um pouco da nossa falta de educação também, muito típica. Alguns pictogramas trazem comentários muito particulares assim, sobre a minha relação com aspectos da cidade do Rio de Janeiro. Esse, por exemplo, essa é uma árvore de Natal que fica no meio da Lagoa Rodrigo de Freitas, é enorme e tal. Aí atravanca todo o trânsito durante um mês. Ninguém anda na cidade, porque os carros param no meio de uma pista expressa para tirar foto e tal. E aí eu tenho uma raiva dessa porcaria, eu fiz lá um Angry Bird, ia destruir a árvore, e para minha surpresa, no ano que eu publiquei o projeto Mini Rio, isso foi o que aconteceu com a árvore de Natal da Lagoa. Bateu uma ventania, um Angry Bird gigante, não tem ideia o que rolou, e ela se esfacelou e acabou virando um conezinho, um mini cone, assim, um trocinho pequenininho, só para dizer que tinha árvore de Natal esse ano. Mas enfim, as curiosidades do projeto. Com uma cacetada de pictograma que eu tinha, eu falei, cara, deixa eu experimentar agora misturar esses pictogramas. E aí eu criei um período, eu criei uma espécie de laboratório de experimentação visual com os pictogramas para criar padronagem, para criar ilustrações, que eu chamei de Mini Lab, né, um laboratório de experimentação de linguagem do projeto. E aí eu começo a testar composições, os pictogramas coloridos, padronagens, misturando pictogramas, sobreposição, explorando a linguagem, enfim, panoramas, e gerou mais, sei lá, hoje em dia estão umas 100 imagens também relacionadas ao projeto. Quando eu pensei o Mini Rio, coisa megalomaníaca do projeto, assim, o que é o projeto pronto, eu imaginei basicamente quatro elementos, assim, o conjunto de pictogramas, um livro, um site e um vídeo. Os pictogramas estavam resolvidos, o livro eu comecei a fazer no meio do processo, eu cheguei a escrever metade dele, até ter um contato com uma editora. O livro está pronto, ele falta só o ok final de uma editora que em 2016 infelizmente não publicou nada, é uma editora grande da cidade do Rio de Janeiro, mas parece que o mercado esse ano foi muito agitado, assim, a gente sabe, e eu ainda estou esperando para ver quando é que a gente publica e lança esse trabalho. Mas nesse processo de criação do livro, o que foi interessante para mim foi tentar fazer uma análise crítica do conteúdo do projeto, onde eu procurei classificar os pictogramas. Embora talvez eu pudesse ter feito isso no começo, eu tinha feito isso meio que subjetivamente, mas organizando isso eu percebi que eu tinha dividido ele em atrações turísticas, cultura, natureza, estilo de vida, cotidiano e problemas, e depois fazendo uma espécie de uma análise do teor dessa discussão também, eu percebi que eu tinha quase 75% dos pictogramas mencionavam de forma positiva a cidade do Rio de Janeiro. Eu tinha um pedaço lá falando especificamente de forma negativa da cidade, e eu tinha uma parte do projeto que seria um aspecto crítico. Se a gente explorar, forçar um pouquinho a barra, a gente consegue ver uma letra C e uma letra I, ali com aquele outro pedacinho colorido. E eu chamei isso de, a parte comercial do projeto e o que eu chamo da integridade do discurso. Eu não vou abrir mão de falar a verdade sobre a minha cidade, ou deixar de apontar que ela é uma cidade imperfeita, que precisa melhorar, que tem vários aspectos para melhorar, para fazer um projeto que a Coca-Cola vai gostar, que a prefeitura vai querer implementar e tal. Eu não abri mão dessa integridade do meu discurso sobre a cidade do Rio de Janeiro. Então eu não deixei de falar dos problemas das despesas mal feitas, dos problemas de violência urbana, dos nossos serviços precários. Eu achei que isso era uma maneira de ser, inclusive, coerente com uma parte maior do meu trabalho. O site para mim foi uma dificuldade, porque eu sou designer gráfico e eu não tinha ideia de como resolver um site. Eu tive a ajuda de 2 amigos. Um me passou um orçamento, eu desisti de fazer com ele. E o outro me passou uma sugestão. Ele falou, descobre um software chamado Muse da Adobe e explora ele que você vai conseguir ter autonomia para gerar a sua própria página sem saber porra nenhuma de programação. E eu falei, cara, eu acho que esse caminho é mais barato um pouquinho. E aí eu acabei explorando a Adobe Muse e consegui resolver, apesar das limitações do software. Eu consegui montar uma página, consegue apresentar o projeto, então depois quem quiser dá um confere, minirio.com.br. Tem a sequência interminável dos pictogramas, essa parte do laboratório, enfim, tem um momento em que eu faço uma apresentação do projeto, um texto sobre o projeto e outros aspectos. O vídeo, para mim, também foi um super desafio. Nunca tinha direcionado um trabalho de vídeo, um trabalho de edição de vídeo, e isso também só foi viável fazendo uma espécie de super quebra-cabeça para conseguir viabilizar comercialmente esse projeto. O Mini Rio ele não é financiado por nenhuma empresa, por nenhum edital, ele saiu todo do meu bolso, do meu tempo de trabalho. Então, por conta disso,
os orçamentos que eu tive foram orçamentos amigos, mas ainda assim eram muito, era uma geladeira, um freezer, uma viagem, a parede pintada e tal. Então era muito mais difícil quando ele não sai do centro de custo de uma empresa. Então eu consegui fazer um bem bolado com um amigo meu que fez as externas, um outro camarada meu fez as imagens dentro do escritório, e a gente conseguiu fazer uma produção depois, junto com o apoio da galera da Fato, que é uma produtora lá do Rio. Um amigo meu fez uma trilha sonora exclusiva, que às vezes é mais barato do que você licenciar uma música. Minha mulher fez as legendas, a gente conseguiu fazer uma história completa, e eu vou deixar com vocês o vídeo para a gente conseguir ver um pouquinho de como foi essa odisseia. Vai, pode ir. Todo carioca, ele é apaixonado pela cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, ela vai ter um período de visibilidade bem interessante por conta dos Jogos Olímpicos. E eu falei, eu preciso aproveitar isso também para falar da minha cidade, antes que venha alguém de fora e fale isso por mim. Então eu fiquei com isso na cabeça, que projeto que eu vou fazer nesse período, assim, o que eu vou desenvolver em termos criativos, assim, qual vai ser a minha mensagem, ou qual vai ser a mensagem que eu vou deixar com relação ao design gráfico e à cidade do Rio de Janeiro. Fiquei trabalhando com isso na cabeça, até que me veio essa ideia de desenvolver os pictogramas da cidade, assim, desenvolver uma apresentação, uma síntese gráfica da cidade através dos pictogramas. Não sabia ainda que era um projeto, comecei desenvolvendo um ou outro, comecei desenhando a estátua do Drummond, que eu acho que é um personagem já da cidade, por conta da maneira como as pessoas interagem com a estátua. Ao longo do projeto, eu fui estabelecendo uma linguagem, algumas regras de construção dos pictogramas, de acabamento, arredondado, da espessura da linha e tal. Isso foi se aprofundando com a quantidade de pictogramas, com a quantidade maior de pictogramas. Aí quando eu comecei a chegar perto da centena, comecei a fechar o projeto, eu percebi que alguns pictogramas tinham uns detalhezinhos pequenininhos. Eu falei, eu vou criar mini pictogramas de cada pictograma. E aquilo que eram 100 viraram 200. Quando eu encerrei um pouco a produção de todos os pictogramas, também eu percebi que ganhava muito quando eu colocava cor, quando eu transformava aquilo em alguma padronagem, ou misturava os pictogramas. E aí eu criei uma espécie de um momento do trabalho que eu chamei de Mini Lab, ou um laboratório de linguagem gráfica do Mini Rio. E aí eu passei, sei lá, 1 mês, 2 meses, só testando as cores, as composições, as padronagens. Eu fiz mais de 50 padronagens com o projeto, ou então ilustrações derivadas. Também parei porque eu queria encerrar essa etapa, porque dava para ficar brincando ali com cores e ampliando, e misturando, e brincando, e criando ilustrações novas a partir daquilo. E por conta disso o projeto é aberto, assim, é um projeto vivo, eu vou continuar ampliando ele de acordo com algum projeto comercial que pinte, ou alguma ideia nova que surja. Já tem algumas aqui que eu quero tentar segurar um pouco nesse momento, senão eu não paro de trabalhar. Enquanto eu estava desenhando os pictogramas, assim, às vezes eu tinha necessidade de escrever alguma coisa, de usar um numeral, posto 9, então precisava fazer lá o numeral 9, a cartelinha do jogo do bicho, um monte de números ali. E eu comecei a perceber que seria mais interessante se eu desenvolvesse um alfabeto com a mesma linguagem dos pictogramas. E aí eu desenvolvi o que eu chamei do mini tipo, que é um tipo exclusivo também do projeto, que eu estou inclusive colocando disponível no site, quem quiser baixar está lá no site. Todo mundo que vê o projeto, que conhece, fala, eu queria uma almofada do bicho preguiça, eu queria uma caneca do sagui. Acho que as pessoas começaram a conhecer o projeto e falaram assim, dá para fazer muita coisa com isso. É um convite, o projeto também é um convite, não só para parcerias comerciais, mas parcerias profissionais, trabalhos, outros desdobramentos. Eu não gostaria de passar o resto da vida fazendo pictograma e mini Rio, mas eu acho que, enfim, quem mandou começar, né? Agora tem que assumir o filho e acho que outras coisas vão pintar a partir disso.
única mentira desse vídeo é que eu não consegui parar de fazer pictogramas. Não sei se eu vou passar o resto da vida fazendo isso, espero que não. Mas eu dei sequência no projeto. Não. Volta lá, tela 87. Eu quero mais minuto que o cara está prejudicando aqui na tréplica. Isso, obrigado. Obrigado, vamos que vamos. E aí, bom, não consegui parar, na verdade eu já tinha programado algumas extensões do projeto e na sequência eu comecei a produzir um conteúdo específico do carnaval, que envolvia, enfim, alguns personagens típicos do carnaval carioca, a das baianas, ali tem um bicheiro, as peladonas, os blocos de carnaval, os escudos das escolas de samba, Mestre Sala e Porta-Bandeiras, o bloco das piranhas, enfim, a bombada da bateria, né, um modelo esquisitíssimo de ser humano, o troglodita do bloco, enfim, tentei fazer uma ampliação desse conjunto, usei mais ou menos a mesma dinâmica de apresentação do resultado, né, de combinação do resultado. Vamos ver se esse vídeo vai direto. Bom, como vocês viram ali na apresentação, eu fiz um baralho do mini Rio de Carnaval. E aí, esse é o próximo passo do projeto. Eu investi muito em design, agora estou tentando investir na parte comercial, para a produção de alguns souvenirs. A gente começou tentando cutucar algumas empresas para trabalhar com licenciamento. Isso deu certo em alguns momentos, isso não funcionou em alguns outros, mas é assim mesmo. Essas foram duas empresas gringas grandes que a gente cutucou. A SWOT e a Victorinox. A gente teve uma resposta positiva, mas que acabou não se concretizando depois. Por conta disso, eu acabei montando, por minha conta mesmo, uma loja numa plataforma chamada Collab, que é onde você consegue subir as próprias artes e eles são produzidos por demanda. Então eu não tenho envolvimento inicial em colocar nenhum tipo de verba para produzir isso, para gerar esses produtos. Mas, por outro lado, isso me criou também um bom problema das pessoas começarem a me procurar. Eu tenho uma loja, eu quero colocar o teu produto, e agora é hora de eu começar a investir com um pouco mais de coragem na produção independente desse material. Eu consegui fazer outra centena de referências, né? Tem dezenas de almofadas, o potencial de aplicação do projeto é muito grande. Aqui alguns cartazes, enfim, explorando a linguagem, e eu acabei criando. Bom, eu falo que eu criei um videogame com o Mini Rio. Quando eu estou entediado em casa estressado, dá para fazer um pictograma, que eu estou de saco cheio aqui. E aí isso também tem que tomar um cuidado, porque às vezes isso entra no lugar de outros projetos, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu quero fazer um pictograma. Mas enfim, acabei ampliando o pacote de fontes gratuitas do Mini Rio, agora tem a Mini Tatu, então tem mais uma versão de tipo lá para baixar no site, e comecei a fazer uma espécie de um pacote de tapar buracos que eu acabei deixando nessa primeira coletânea de 100 pictogramas, de histórias que acabaram não sendo contadas, ou algumas coisas que nem estavam prontas na época que eu comecei e encerrei o projeto, enfim, porque obviamente que eu não queria passar o resto da vida fazendo um pictograma, mas é o que eu estou fazendo, meio que tendo gravado um depoimento dizendo que não faria isso. Então, é um videogame perigoso. Esse era o pictograma do Zumbi dos Palmares. E aí, para fazer o mini pictograma, eu fiz um punho fechado. E por conta disso, por que eu não faço um alfabeto mini Libra? E aí comecei a fazer. Enfim, então tem que tomar esse tipo de cuidado para não transformar num buraco sem fundo. Embora também ele acabe virando um tour de force de fazer, enfim, de demonstrar, ampliar a linguagem. Eu tenho uma página no Facebook, acho que algumas pessoas aqui seguem lá, o Damião, super seguidor, favorito da história toda lá. Enfim, e na realidade, vocês viram vários projetos em que eles são muito diferentes, mas de alguma maneira eles estão todos conectados, porque eles são maneiras de eu tentar encontrar
uma forma de me expressar sobre a minha cidade, de transmitir raiva, indignação, valor, encantamento também, expectativa, esperança. Eu acho que são todas provas de amor pela cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho usado o meu design para fazer isso. Eu fiz essa palestra sobre o Rio de Janeiro e eu espero que vocês também façam isso com as cidades de vocês, com as histórias de vocês. Obrigado pela atenção. E olha que... Não sei se a gente abre para pergunta, o pessoal está muito com fome. E aí, vamos lá. Perguntas para Fábio Lopes. Alguém? Aproveitem, ele veio muito distante para cá. Sem dúvida. Ninguém sabe quando ele vai voltar, né? Que isso? Não. Em breve, espero. Ninguém sabe se ele vai voltar para cá, se ele vai estar vivo. Eu ia voltar com ela na estrada amanhã. Eu estou vendo se alguém estiver indo para Recife. Boa, Fafá. É um ato falho perigoso também, né? Saúde. Ô, Fábio, obrigada. Eu notei que tu tá numa parada, tipo, ainda procurando quem faça as coisas e tudo mais. E a gente hoje em dia tá tendo uma busca muito por crowdfunding para fazer os projetos. Por que é que tu não partiu por essa... Porque, tipo, eu pensei direto nisso quando tu mostrasse o livro. Aí tu dissesse, não, eu mandei pra editora. Não, na realidade a editora me procurou, então imediatamente eu bloqueei esse processo de crowdfunding para fazer o livro, por exemplo. O pessoal do Catarse, de novos projetos, eles entraram em contato comigo para falar, a gente está monitorando o seu trabalho, a gente queria saber se você quer fazer alguma coisa com a gente e tal. Eu, particularmente, tenho um pouco de preguiça de crowdfunding, porque eu não tenho uma superestrutura e um tempo inteiro para ficar passar um mês, 40 dias na rede, perturbando a minha rede de contato, falar, vai lá, bota lá o seu dinheiro, não sei o quê. E eu sempre achei que, bom, eu tinha que de alguma maneira encontrar um meio próprio de financiar os meus projetos. Quando eu consegui transformar isso, porque na realidade eu só acredito em crowdfunding quando ele gera uma recompensa que seja interessante, eu não quero uma doação. A doação eu estou dando, do meu tempo, do meu poder de trabalho. Então, na realidade, eu quero vender o livro para você por um sistema que vai financiar a publicação. Então, como nesse caso, com a editora, isso acabou ficando um pouco congelado, era a única maneira, foi o único projeto, pelo menos, que eu achei que era interessante para fazer isso. Eu vou fazer um crowdfunding para fazer um vídeo, para fazer um site, ou até para fazer algumas aplicações, alguns produtos. Então, caso alguma coisa dê errado com essa editora, e essa possibilidade existe, a gente não sabe o que vai ser o ano que vem, ou qual vai ser a posição da editora no ano que vem, é uma possibilidade de vir a fazer isso. Mas, em parte, por conta disso. Sempre tentei ver de que maneira que eu mesmo conseguia financiar isso, para ter também mais controle, para não precisar, às vezes, divulgar antes de estar pronto o projeto, porque eu teria que investir também meu tempo para produzir um vídeo, para produzir um material, para a divulgação de um projeto. Então, por mais que você consiga colocar isso depois, é mais uma pressão. Então, não foi bem uma estratégia, mas foram algumas escolhas que eu acabei preferindo fazer isso. Mas não fechei essa porta não, é só porque até esse momento isso não foi prioritário. Nossa, obrigada. Alguém mais? Chico. Esse Chico tem quanto tempo? De lista de discussão, tem vários anos. Chico respondia com poesias, paradas. Fábio, sobre lista e tudo mais, tenha também tua experiência de compartilhar conhecimento, né, de sala de aula, palestra e tudo mais, somado com todo o teu trabalho de desenvolvimento e de ativismo, né, que isso são grandes ações de um ativismo social. Entendo também. A minha curiosidade junto às duas coisas como é que tu consegue transferir, gerar pulsão, desejo, interesse e atividade nas atividades de ensino para o estudante. Muito do que tu fala são trabalhos que mexem com as pessoas e buscam mobilizar. Eu queria que você falasse um pouquinho, compartilhasse as práticas de ensino que você conseguiu ver, que tem mobilização, que é quando o estudante abraça e vai junto. Na realidade, até eu nunca me coloquei como ativista gráfico, designer ativista e tal. Eu acho que seria outro trabalho completamente diferente. Meu trabalho é de linguagem, é um trabalho eu até proponho discussões, mas eu não estou lá na rua fazendo e trabalhando
trabalhando, atuando de maneira mais frontal, e eu respeito muito quem faz isso para não me denominar uma coisa que eu não sou. Mas acho que existe um ativismo de sala de aula, de você ser talvez gerar outros modelos de negócio, de design, para tentar se contrapor também ao modelo comercial, de atendimento à grande indústria e tal, que, na minha opinião, e depois da minha experiência profissional, não me interessa mais. Então isso de alguma maneira, um diálogo também, é uma proposta, alguma forma de me apresentar e tentar impactar esses jovens de alguma maneira, porque existe um design independente, é um design que pode ter um tom, pode ter a própria voz, então você consegue ter uma expressão das suas questões e não só das questões que o teu cliente vem buscar até você. Então isso talvez eu consideraria um pouco do que seria mais a minha atividade, não um certo ativismo. Mas a troca em sala de aula, para mim, eu acho muito interessante porque me inspira a fazer bons projetos, para que eu possa depois ter mais experiência profissional para compartilhar isso em sala de aula. Então eu acredito muito que eu sou professor de projeto lá na PUC no Rio, e eu preciso fazer projetos, estar fazendo projeto, para poder, inclusive, entender das mesmas dificuldades que os alunos têm com relação a tocar um projeto. Eu tenho, como profissional, a gente começa a ter prazos cada vez mais curtos. Uma semana, um mês, às vezes, com trabalho e tal. Quando muito. Eu tenho um pouco de inveja dos meus alunos quando eles têm 4 meses para fazer um projeto. Então eu falei assim, eu também quero fazer um projeto de longa duração. Eu quero me envolver de novo com um cronograma para saber depois se eu estou cobrando o cronograma dos meus alunos da maneira certa ou de uma maneira utópica, que não é assim que funciona e tal. Então, tem muito essa troca assim, de tentar realimentar esse processo com novos projetos. Não sei se eu estou te respondendo, mas de tentar realimentar esse processo com projetos pessoais, comerciais, e de estar sempre tentando compartilhar um pouco do processo, o que foi importante. A grande lição que eu tive fazendo um projeto, um sistema de pictogramas desse tamanho, é que um grid não serve para nada nesse caso. Porque se eu tivesse construído um grid de construção, uma grade de construção para fazer pictogramas de escalas tão diferentes, de naturezas tão diferentes, de assuntos tão diferentes, eu tinha estragado a linguagem do projeto por um rigor gráfico, que na verdade às vezes é uma tara, uma obsessão que a gente tem para seguir determinado modelo de produção e design gráfico. Então essa foi a primeira lição, e eu tive a oportunidade de depois orientar um projeto dentro de um departamento, no laboratório lá da PUC, em que os alunos estavam fazendo um conjunto menor de pictogramas e começaram com um grid. E eu falei, cara, primeiro pensa a interpretação da imagem, da forma, depois você vê se é adequado ou não o grid, e depois estabelece um módulo gráfico, não um grid que vai te atrofiar, que vai atrofiar a tua resposta formal. Então tem coisas que você aprende fazendo, e eu acho que é fundamental a gente fazer, para a gente tentar entender a Fafá da aula, pesquisa, e ela também faz os processos. Então ela entende exatamente daquilo que ela está fazendo, daquilo que ela está experimentando, para depois compartilhar isso. Eu acho que isso é uma forma de ativismo, mas eu não coloco dessa maneira, porque eu acho que essa expressão carregada de um simbolismo também, que é uma outra parada, uma perda. Ok, obrigada. Última pergunta, Jardel, para encerrar. Fábio, assim, o que mais me interessa num trabalho pictográfico é o poder de síntese. E como você lidou com isso no seu projeto? Por exemplo, tem elemento de mais, tem elemento de menos, uma pessoa de fora vai olhar, vai perceber isso, vai entender essa mensagem. Como foi que você conseguiu separar? Se foi só você também ou tinha essa segunda pessoa para orientar ou balancear esse projeto? Eu sou casado com uma curitibana. E eu conheço vários curitibanos. Eu testava os pictogramas com a minha rede de curitibanos. Curitiba costuma ser um mercado modelo para teste também de vários produtos. Então isso acabou funcionando também com os pictogramas. Na realidade, em algumas apresentações do projeto, ou até no texto do projeto, eu às vezes prefiro chamar de miniatura do que de pictograma. Porque alguns elementos têm informação demais, são quase pequenos infográficos, porque eles contam uma história, porque eles têm uma narrativa acontecendo. E o pictograma, aí talvez seja uma generalização ou uma certa leitura, mas ele tende a ser uma representação mais estática ou mais simplificada de algumas coisas. Então eu diria que alguns são mais pictogramas do que outros, alguns são mais miniaturas. A gente tem composições que são bastante complexas para serem chamadas de pictograma,
Mas eu confesso que eu acho que talvez eu busquei uma expressão que fosse mais representativa da linguagem e que acho que as pessoas fossem entender também. Isso não era um projeto só para os designers, era um projeto para ser apresentado para que a minha mãe e meus pais entendessem, o pessoal, todo mundo entendesse. Minha mãe e meu pai já são meio treinados, meu pai não entende nada. Então, mas para as pessoas entenderem, até o pictograma é isso, né? Pegou uma foto, transformou numa linguagem simplificada e tal. Olha, tem um processo, tá? Que legal. De repente vai olhar para o celular e fala, caramba, alguém fez isso aqui, não nasceu pronto e tal. Então, tem essa preocupação. Mas, tecnicamente, tua pergunta é super pertinente. Tem algumas coisas que são complexas demais para eu usar essa denominação. E alguns não, alguns são pictogramas, são coisas são sínteses mais fáceis de serem delimitadas. Eu posso fazer só uma pergunta também, só um técnico que eu estou fazendo a pesquisa para isso. Vocês têm aqui sequestro por telefone? Tem também? Então não sei se eu posso botar isso no Rio de Janeiro, é muito típico, a gente recebe. Eu adoro passar tempo com os caras. Eu falo, meu filho tá aí, não, deixa eu falar com ele. Aí o cara vai falar com ele, não, filho da puta, não sei o que. Eu falei, não. Eu passo 15 minutos, 20 minutos às vezes, distrai, desopila um pouco. E o cara deixa de conseguir fazer isso com alguém que vai ficar assustado e tal. Eu tenho filho, então o cara pode sequestrar quantos filhos, filha. Às vezes eu mando matar, aí o cara começa a ficar meio incomodado, assim, tipo, porra, vou matar seu filho. Eu falei, mata essa merda mesmo. Então, aí ele, porra! Aí ele me xinga, percebe e tal, e não liga mais. Tal. Então estou até tendo mudar um pouco a minha estratégia para continuar recebendo essas ligações e deixar o pessoal que vai ficar assustado com isso um pouco livre disso. Mas para saber, aqui tem também então, né? Beleza. Só isso, a minha pergunta. Queria agradecer a palestra do Fábio Lopes.